Ele era um milionário marcado por traições e cansado de mulheres interesseiras. Abandonou sua fortuna para viver em um pequeno apartamento com sua noiva virgem para testá-la. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A chuva batia contra os vidros blindados da cobertura como lágrimas que ninguém quis chorar. Alexandre Ravenna observava São Paulo lá embaixo, uma cidade que parecia pequena demais para conter toda a solidão que carregava no peito. Aos 34 anos, ele havia construído um império tecnológico que movia milhões, mas ainda acordava todas as manhãs com o gosto amargo da desconfiança na boca. O escritório dele ocupava o último andar de um prédio espelhado na Faria Lima, onde executivos corriam atrás de sonhos que Alexandre já havia alcançado e descoberto serem vazios. Sua secretária, uma mulher eficiente de meia-idade, bateu na porta e entrou com uma pasta de documentos sobre o projeto social da empresa. Era algo que ele mantinha mais por obrigação fiscal do que por bondade, mas que naquele dia mudaria sua vida para sempre. Senhor Ravenna, preciso da sua assinatura para o patrocínio do cursinho comunitário do Capão Redondo. É um valor pequeno, mas eles insistem em uma visita sua para conhecer o projeto, disse ela, ajeitando os óculos. Alexandre suspirou. Visitas sociais eram parte do teatro empresarial que ele detestava, mas que sabia ser necessário. Marque para amanhã de manhã. Quanto mais rápido, melhor, respondeu sem tirar os olhos da janela. A secretária hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e saiu, deixando o silêncio voltear pelo ambiente como um fantasma familiar. Naquela noite, Alexandre jantou sozinho na mesa de mogno que comportava 12 pessoas, servido por uma empregada que mal ousava olhar em seus olhos. A mansão em que vivia no Jardim Europa era um mausoléu de mármore e solidão, cada cômodo ecoando memórias de uma infância que ele preferia esquecer. Era ali que seu pai havia definhado depois do escândalo, ali que ele havia encontrado o bilhete que se tornou sua filosofia de vida. Subiu para o quarto, onde uma cama king size o esperava como uma ilha gelada em meio ao oceano de tapetes persas. Abriu o cofre embutido na parede e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, o bilhete do pai, escrito com a caligrafia trêmula de quem já havia desistido de viver. O amor não existe, é apenas poder disfarçado. As palavras pareciam pulsar no papel como uma maldição que ele havia herdado junto com a fortuna. Alexandre dobrou o bilhete e o guardou novamente, como fazia todas as noites há 15 anos. Deitou na cama e fechou os olhos, tentando afastar as lembranças da mãe que o abandonara por outro homem, levando consigo não apenas o coração do pai, mas também qualquer esperança que Alexandre poderia ter tido sobre o amor verdadeiro. Na manhã seguinte, ele dirigiu sua BMW pelas ruas congestionadas de São Paulo, atravessando a cidade como quem cruza mundos diferentes. O Capão Redondo ficava a anos-luz da sua realidade, um lugar onde os sonhos custavam mais caro porque eram mais raros. O cursinho funcionava em um prédio simples, com paredes que um dia foram brancas e hoje carregavam as marcas do tempo e da luta diária. A diretora, uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque, o recebeu com um sorriso genuíno que o deixou desconfortável. Senhor Ravenna, que honra tê-lo aqui. Nossos alunos estão ansiosos para conhecê-lo. Ela o conduziu pelos corredores estreitos, onde jovens estudavam em carteiras velhas, mas com uma determinação que ele havia perdido há muito tempo. Foi então que a viu. Clara estava em pé diante de uma lousa, explicando literatura para uma turma de adolescentes que a olhavam como se ela fosse capaz de transformar palavras em pontes para um futuro melhor. Usava um vestido azul claro que contrastava com seus cabelos castanhos soltos, e quando sorriu para os alunos, Alexandre sentiu algo estranho se mover em seu peito, como se uma parte morta dele tivesse acabado de despertar. Esta é Clara, nossa professora de literatura, disse a diretora, e Alexandre percebeu que havia parado de andar
hipnotizado pela forma como ela movia as mãos enquanto falava sobre sonhos e poesia. Clara, este é o Sr. Alexandre Ravenna, da Ravenna Tech, nosso patrocinador. Clara se virou para ele e seus olhos se encontraram. Eram olhos castanhos, profundos, que pareciam capazes de ler através das máscaras que ele usava todos os dias. Por um momento, Alexandre se esqueceu de quem era, de onde estava, de todas as armaduras que havia construído ao redor do coração. Ela sorriu, um sorriso suave que tinha algo de entardecer, e estendeu a mão. Muito prazer, Sr. Ravenna. Obrigada por acreditar nos nossos alunos. Sua voz era melodiosa, carregada de uma sinceridade que ele não ouvia há anos. Quando suas mãos se tocaram, Alexandre sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo, como se estivesse sendo apresentado não apenas a uma mulher, mas a uma possibilidade de redenção que ele nem sabia que procurava. Durante os dias que se seguiram, Alexandre se pegou pensando em Clara mais do que gostaria de admitir. Voltava do trabalho para a mansão vazia e se lembrava do brilho nos olhos dela quando falava sobre literatura, da forma como seus alunos se inclinavam para a frente nas carteiras quando ela explicava um poema, como se as palavras fossem sementes capazes de fazer brotar esperança, até mesmo ali, naquele lugar esquecido pela sorte. Passou a encontrar desculpas para visitar o cursinho. Ora precisava acompanhar o andamento do projeto, ora queria conhecer melhor o trabalho desenvolvido. A diretora ficava lisonjeada com o interesse. Mas Alexandre sabia que estava mentindo para si mesmo. Queria ver Clara, ouvir sua voz, talvez entender por que ela o fazia se sentir como um adolescente, descobrindo que existe algo além da lógica fria dos negócios. Clara, por sua vez, parecia não notar suas visitas frequentes, ou fingia não notar. Sempre o cumprimentava com a mesma cordialidade educada. Perguntava sobre o trabalho, agradecia o apoio, mas mantinha uma distância respeitosa que o deixava ainda mais intrigado. Havia algo nela que Alexandre não conseguia decifrar. Uma tristeza antiga que morava no fundo dos seus olhos, como se ela carregasse um peso que ninguém mais podia ver. Em uma tarde de quinta-feira, ele chegou ao cursinho e encontrou Clara na sala dos professores sozinha, corrigindo provas. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico com pilhas de papel espalhadas sobre uma mesa pequena e mordia o lábio inferior enquanto lia as respostas dos alunos. Alexandre bateu na porta e entrou sentindo o coração acelerar, como se fosse um garoto pedindo para dançar na festa da escola. Desculpe incomodar. Posso entrar? Ela levantou os olhos e sorriu, fazendo um gesto para que ele se sentasse na cadeira ao lado. Claro, Sr. Ravenna. Estava apenas terminando as correções. Alguns alunos escreveram redações lindas sobre sonhos e perspectivas de futuro. Alexandre se sentou, percebendo como estava próximo dela, podendo sentir o perfume suave que ela usava, algo floral e delicado que combinava com sua personalidade. Deve ser gratificante ver o progresso deles, disse, tentando parecer casual, mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto dela. É a parte mais bonita do meu trabalho, respondeu Clara, e Alexandre notou como sua voz se tornava mais suave quando falava dos alunos. Às vezes penso que eles me ensinam mais do que eu ensino a eles, sobre coragem, sobre não desistir mesmo quando tudo parece impossível. Havia algo na forma como ela falava que fez Alexandre querer saber mais sobre ela, sobre o que a havia levado até ali, sobre os sonhos que ela mesma carregava. E você, Clara, quais são os seus sonhos? A pergunta saiu mais íntima do que ele pretendia, e ele viu uma sombra passar pelos olhos dela, antes que ela voltasse a sorrir. Eu sonho com coisas simples, disse ela, baixando o olhar para as provas. Uma vida tranquila, poder ajudar mais. Pessoas talvez ter uma família um dia. Alexandre percebeu que ela havia hesitado antes de mencionar a família, como se aquele sonho fosse mais complicado do que parecia. Não tem namorado? A pergunta escapou antes que ele pudesse se controlar, e Clara o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. Era surpresa? Timidez? Ou algo mais profundo? Não, respondeu ela simplesmente, mas Alexandre percebeu que suas mãos tremeram levemente enquanto organizava os papéis.
E o senhor? Deve ter alguém especial, um homem bem-sucedido como o senhor. Alexandre riu, mas foi um riso sem humor. Não, acho que ainda não encontrei a pessoa certa. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para dizer o que realmente pensava. Ou talvez eu tenha medo de encontrar. Clara o olhou com atenção, e Alexandre teve a impressão de que ela estava vendo através dele, lendo os medos que ele escondia atrás do terno caro e da postura confiante. Por que medo? Perguntou ela. E havia uma gentileza na pergunta que o fez querer responder com honestidade. Porque quando você tem muito a perder, é mais fácil não apostar, disse ele, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Meu pai sempre dizia que o amor era uma ilusão perigosa. Clara ficou em silêncio por um momento, e Alexandre viu que ela estava pensando cuidadosamente antes de responder. Eu acho que seu pai estava com medo também, disse ela finalmente. Talvez ele tenha sofrido tanto que preferiu acreditar que o amor não existe a admitir que apenas não deu certo para ele. Suas palavras atingiram Alexandre como um soco no estômago. Ninguém nunca havia falado sobre seu pai dessa forma, com essa combinação de compreensão e coragem. Você é muito sábia para ser tão jovem, disse ele, e viu Clara corar ligeiramente. Não sou tão jovem assim, respondeu ela, e Alexandre notou que havia algo melancólico na forma como ela disse isso. Às vezes, a vida nos ensina coisas que não queríamos aprender. Eles ficaram em silêncio, um silêncio confortável que não precisava ser preenchido com palavras. Alexandre sentiu que poderia ficar ali para sempre, apenas olhando para Clara, tentando decifrar os mistérios que ela carregava como se fossem tesouros guardados em um cofre secreto. Clara, disse ele, e ela levantou os olhos para ele. Gostaria de jantar comigo amanhã? Nada formal, apenas conversar um pouco mais. Ele viu a hesitação nos olhos dela, como se uma batalha estivesse sendo travada internamente. Eu não sei se é apropriado, disse ela, mas Alexandre percebeu que ela queria dizer sim. O senhor é o patrocinador do cursinho, e eu... Esqueça que sou patrocinador, interrompeu ele. Sou apenas um homem que gostaria de conhecer melhor uma mulher interessante. Clara mordeu o lábio inferior novamente, e Alexandre sentiu vontade de beijá-la ali mesmo, no meio daquela sala pequena e simples. Está bem, disse ela finalmente, mas em algum lugar simples, por favor. Alexandre sorriu, um sorriso verdadeiro que ele não dava há anos. Conheço um lugar perfeito. O restaurante que Alexandre escolheu ficava em Vila Madalena, um lugar aconchegante com mesas de madeira e luzes amareladas que criavam uma atmosfera íntima sem ser ostensiva. Ele havia chegado 15 minutos mais cedo e se sentia nervoso de uma forma que não experimentava há anos. Quando Clara apareceu na porta, usando um vestido verde escuro que realçava seus olhos, Alexandre sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela caminhava com uma elegância natural que não vinha de aulas de etiqueta ou salões caros, mas de algo interno, uma confiança silenciosa que a tornava magnética. Quando se aproximou da mesa, Alexandre se levantou para puxar a cadeira para ela, e sentiu o perfume suave que já havia memorizado sem perceber. Obrigada, disse ela, sentando-se com cuidado, e Alexandre notou que suas mãos tremeram ligeiramente quando ela pegou o menu. O lugar é lindo, muito aconchegante. Pensei que você gostaria de algo mais reservado, respondeu ele sentando-se à sua frente, longe dos olhares curiosos do cursinho. Clara sorriu, mas Alexandre percebeu que havia tensão em seus ombros, como se ela estivesse se preparando para algo difícil. Conversaram sobre trivialidades no início, sobre o trabalho, sobre os alunos do cursinho, sobre a cidade que os cercava com seus contrastes brutais. Mas à medida que a noite avançava e o vinho relaxava as defesas, a conversa se tornava mais profunda, mais pessoal. Alexandre descobriu que Clara havia perdido os pais, jovem que morava sozinha em um apartamento pequeno no Ipiranga, que lia poesia todas as noites antes de dormir. E você, Alexandre? Perguntou ela, e ele notou que ela havia parado de chamá-lo de Senhor Ravenna. Como foi sua infância? Deve ter sido muito diferente da minha. Alexandre hesitou, segurando a taça de vinho entre os dedos.
Não costumava falar sobre o passado, mas havia algo em Clara que o fazia querer ser honesto. Não tão diferente quanto você imagina, disse ele finalmente. Tive tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tive o que realmente importava. O que realmente importava? Clara se inclinou ligeiramente para a frente, e Alexandre viu interesse genuíno em seus olhos, não a curiosidade mórbida que as pessoas geralmente demonstravam quando o assunto era sua família. Estabilidade emocional, pais que se amassem, a sensação de que o lar era um lugar seguro. Ele fez uma pausa, surpreso com a própria abertura. Minha mãe nos abandonou quando eu tinha 14 anos. Fugiu com outro homem, um artista sem dinheiro. Transformou nossa família em manchete de jornal. Clara estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente os dedos dele. O toque foi breve, mas Alexandre sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Sinto muito, disse ela, e havia tanta sinceridade na voz que ele quase se esqueceu de respirar. Meu pai nunca se recuperou. Passou anos definhando, até que um dia simplesmente desistiu. Alexandre não mencionou o suicídio, mas Clara pareceu entender que havia mais na história. Ele me deixou uma lição sobre o amor que eu carrego até hoje. Que lição? Perguntou ela. E Alexandre viu que ela havia entrelaçado os dedos, como se estivesse se preparando para ouvir algo doloroso. Que o amor não existe. Que é apenas poder disfarçado, uma forma de um ser humano controlar outro. As palavras saíram amargas, carregadas de anos de dor e desconfiança. Que todas as mulheres são capazes de traição se encontrarem algo melhor. Clara retirou a mão da mesa e a colocou no colo, e Alexandre imediatamente se arrependeu de ter falado. Viu algo se fechar nos olhos dela, como se uma porta tivesse sido trancada. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela, e havia uma fragilidade na pergunta que o fez querer retirar tudo o que havia dito. Eu queria não acreditar, respondeu ele, sendo honesto, especialmente agora. Clara o olhou com atenção, e Alexandre sentiu que estava em um precipício, prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Por que especialmente agora? Sua voz era quase um sussurro, e Alexandre percebeu que ela já sabia a resposta, que estava apenas esperando que ele tivesse coragem de dizer. Porque conheci você, disse ele, e viu os olhos dela se encherem de lágrimas. E pela primeira vez na vida, quero acreditar que meu pai estava errado. Clara baixou o olhar, e Alexandre viu uma lágrima escorrer por seu rosto. Não deveria depositar tanta esperança em mim, disse ela, e havia uma tristeza profunda na voz. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Quem você é, então? Perguntou ele, sentindo o coração acelerar. Havia algo na forma como ela falava que o deixava alerta, como se ela estivesse tentando criar distância entre eles. Sou apenas uma professora de cursinho que teve uma vida comum, disse ela. Mas Alexandre percebeu que ela não conseguia olhar nos olhos dele. Não sou especial, não sou pura, não sou nada que mereça ser idealizada. Alexandre se levantou e contornou a mesa, sentando-se na cadeira ao lado dela. Clara, me olhe, disse ele, e quando ela levantou os olhos, ele viu medo ali. Eu não. Estou te idealizando. Estou me apaixonando por você. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara o olhou como se ele tivesse acabado de confessar um crime, e Alexandre sentiu que havia cometido um erro irreparável. Você não me conhece, disse ela finalmente, a voz trêmula. Se conhecesse, não diria isso. Então me deixe te conhecer, respondeu ele, pegando a mão dela entre as suas. Me deixe conhecer todos os seus segredos, todas as suas cicatrizes. Me deixe te amar por inteiro. Clara se levantou bruscamente, pegando a bolsa. Eu preciso ir, disse ela, e Alexandre viu pânico em seus olhos. Isso foi um erro. Eu não deveria ter vindo. Clara, espera, disse ele, se levantando também, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Alexandre a seguiu, deixando o dinheiro sobre a mesa sem nem olhar o valor. Por favor, não vá embora assim. Na calçada, sob a luz dos postes de Vila Madalena, Clara se virou para ele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e Alexandre sentiu o coração se partir. Eu não posso, Alexandre, disse ela.
Eu queria poder, mas não posso. Você merece alguém melhor. Eu não quero alguém melhor, respondeu ele, se aproximando devagar. Eu quero você. Clara fechou os olhos, e Alexandre viu uma batalha sendo travada dentro dela. Quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação triste ali. Boa noite, Alexandre, disse ela, e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Alexandre ficou parado na calçada, vendo-a se afastar, sentindo que algo importante estava escorregando entre seus dedos. Pela primeira vez na vida, ele havia se permitido ser vulnerável. Havia confessado seus sentimentos e ela havia fugido. Mas, em vez de raiva, ele sentiu apenas uma certeza crescente. Clara estava correndo não dele, mas de algo dentro dela mesma, e ele não desistiria até descobrir o que era. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa para Alexandre. Ele voltou ao cursinho 2 vezes, mas Clara parecia ter se tornado um fantasma, sempre ocupada, sempre em algum lugar onde ele não estava. Quando finalmente a encontrou na sala dos professores, ela o cumprimentou com uma polidez gélida que o fez sentir como se tivesse sonhado toda a proximidade que haviam compartilhado. Bom dia. Senhor Ravenna, disse ela voltando ao tratamento formal, como se construísse uma barreira entre eles. Em que posso ajudá-lo? Alexandre sentiu as palavras morrerem na garganta. Havia ensaiado um discurso, uma explicação, um pedido de desculpas, mas diante da frieza controlada de Clara, tudo pareceu inútil. Só queria saber como você estava, disse ele, e odiou como sua voz soou pequena e insegura. Estou bem, obrigada, respondeu ela, sem levantar os olhos dos papéis que organizava. Se não precisar de mais nada relacionado ao projeto, eu tenho uma aula em 5 minutos. Alexandre permaneceu ali por alguns segundos observando-a, tentando encontrar algum vestígio da mulher que havia chorado diante dele no restaurante. Mas Clara havia se trancado atrás de muros que ele não sabia como transpor. Claro, disse ele finalmente, não quero atrapalhar seu trabalho. Quando saiu da sala, Alexandre sentiu que estava perdendo uma guerra que nem sabia que estava travando. Dirigiu de volta para o escritório com o coração pesado. Mas em vez de desistir, uma determinação estranha cresceu dentro dele. Havia algo em Clara que a fazia fugir, algo que ela escondia com tanto cuidado que estava disposta a abrir mão de qualquer possibilidade de felicidade. Nos dias seguintes, Alexandre se tornou um detetive da própria obsessão. Contratou um investigador particular, algo que normalmente faria para proteger seus negócios, mas agora usava para entender a mulher que havia se tornado seu pensamento constante. O relatório chegou em 1 semana, e as informações eram surpreendentemente escassas. Clara Santos, 28 anos, natural de Santo André, formada em letras pela USP com bolsa integral. Morava sozinha, em um apartamento alugado no Ipiranga. Não tinha histórico criminal, poucas redes sociais, vida discreta. Mas havia lacunas na história. Períodos em que ela havia sumido dos registros, como se tivesse se tornado invisível por escolha própria. O investigador havia anexado fotos dela saindo do apartamento, indo trabalhar, fazendo compras no mercado local. Em uma das fotos, ela estava sentada em um banco de praça, segurando uma corrente de prata com um pingente de borboleta, olhando para o horizonte com uma expressão de profunda melancolia. Alexandre estudou aquela foto por horas, tentando decifrar o que estava por trás daquela tristeza. Foi então que decidiu tomar uma atitude radical. Se Clara não queria conversar com Alexandre Ravenna, o empresário milionário, talvez conversasse com Alexandre, o homem comum. A ideia que brotou em sua mente era louca, perigosa, mas era também a única forma que ele via de quebrar as barreiras que ela havia construído. Naquela noite, Alexandre estava no escritório até tarde, desenvolvendo um plano que mudaria não apenas sua vida, mas sua identidade. Ligou para seu advogado pessoal e solicitou a criação de uma identidade alternativa, documentos que o permitissem viver como um homem comum, sem o peso do sobrenome Ravenna. Isso é para algum projeto específico? Perguntou o advogado. E Alexandre percebeu que sua solicitação soava estranha, até mesmo para alguém acostumado aos caprichos dos ricos. É pessoal,
respondeu Alexandre. Preciso de uma identidade limpa, sem ligações com a empresa ou com minha família. Alexandre Silva, 34 anos, professor de informática. Você consegue providenciar isso? O advogado hesitou. Consigo, mas é arriscado. Se descobrirem... Não. Vão descobrir, interrompeu Alexandre. E preciso de um apartamento pequeno, simples, em um bairro de classe média. Nada que chame atenção. Durante uma semana, Alexandre organizou sua nova vida. Comprou roupas simples, estudou como se comportar, como um homem de classe média. Ensaiou uma história plausível sobre seu passado. Seria um professor de informática recém-chegado à cidade, divorciado, sem família, simples, comum, inofensivo. O apartamento que alugou ficava no Ipiranga, a poucas quadras da casa de Clara. Era pequeno, com 2 quartos, cozinha americana e uma sala que cheirava a tinta fresca. Alexandre se mudou levando apenas o essencial, guardando seus ternos caros e seus relógios de luxo em um depósito particular. Na primeira manhã em sua nova identidade, Alexandre se olhou no espelho, viu um estranho. Usava uma calça jeans, camisa social comum e tênis, cabelos ligeiramente despenteados. Parecia vulnerável, humano, real. Pela primeira vez em anos, não havia nada em sua aparência que gritasse poder ou dinheiro. O plano era simples: criar situações casuais para encontrar Clara, conhecê-la como Alexandre Silva, conquistar sua confiança. Se ela o amasse sem saber quem ele realmente era, então talvez houvesse esperança. Se descobrisse que estava apaixonado por uma pessoa que só existia em sua fantasia, pelo menos saberia a verdade. Mas quando saiu do apartamento naquela manhã, Alexandre não fazia ideia de que Clara já carregava segredos que tornariam seu plano uma brincadeira perigosa, com sentimentos que nenhum dos dois sabia como controlar. Caminhou pelas ruas do Ipiranga, observando o bairro que seria seu novo lar temporário. Casas simples, comércios pequenos, pessoas que corriam para o trabalho sem o peso de decisões milionárias nos ombros. Era um mundo diferente, mais lento, mais humano. Um mundo onde talvez fosse possível descobrir se Clara Santos poderia amar Alexandre Silva. Parou em uma padaria na esquina e pediu um café simples, observando o movimento da rua. Em algum lugar ali perto, Clara estava acordando, se preparando para mais um dia de trabalho, sem saber que sua vida estava prestes a se complicar de formas que ela jamais imaginaria. Alexandre bebeu o café, sentindo o gosto amargo na boca, e se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida ou se finalmente havia encontrado coragem para lutar pelo que queria. Só havia uma forma de descobrir, e Alexandre Silva estava pronto para conhecer Clara Santos de verdade. O primeiro encontro casual foi planejado com a precisão de uma operação militar. Alexandre descobriu que Clara frequentava uma pequena livraria no centro do Ipiranga todas as terças-feiras logo após o trabalho. Chegou lá 15 minutos antes dela, fingindo procurar um livro sobre programação quando a viu entrar. Clara usava um vestido amarelo claro que a fazia parecer um raio de sol em meio aos livros empoeirados. Caminhou diretamente para a seção de literatura, com a familiaridade de quem conhece cada prateleira, cada canto daquele lugar. Alexandre esperou alguns minutos antes de se aproximar, fingindo casualidade. "Com licença", disse ele, e Clara se virou surpresa. "Você não seria a professora do cursinho do Capão Redondo? Eu a vi lá semana passada quando fui entregar uns equipamentos." Clara o olhou com atenção, e Alexandre sentiu o coração acelerar. Ela não o reconheceu como Alexandre Ravenna, mas havia algo em seus olhos que sugeria familiaridade. "Sim, sou professora lá", respondeu ela, guardada. "Você trabalha com tecnologia." "Informática", disse ele, estendendo a mão. "Alexandre Silva. Trabalho como freelancer configurando computadores, essas coisas. Às vezes faço serviços para escolas e cursinhos." Quando ela apertou sua mão, Alexandre sentiu a mesma corrente elétrica de antes, mas agora havia algo diferente. Clara não retraiu a mão imediatamente, não ergueu barreiras. Ela sorriu um sorriso pequeno, mas genuíno. "Clara Santos", disse ela. "Prazer em conhecê-lo." "O prazer é meu", respondeu Alexandre,
e percebeu que estava sendo honesto. Conhecer Clara dessa forma, sem o peso de sua identidade, era como vê-la pela primeira vez. Você vem aqui sempre? Eu acabei de me mudar para o bairro e estou explorando os lugares. Toda terça-feira, respondeu ela, relaxando ligeiramente. É um dos meus lugares favoritos na cidade. Tem livros que você não encontra em lugar nenhum. Alexandre olhou ao redor fingindo interesse. Realmente parece especial. Você poderia me recomendar algo? Não leio muito, mas gostaria de começar. Clara hesitou por um momento, então caminhou até uma prateleira próxima. Depende do que você gosta, disse ela, passando os dedos pelos livros como quem acaricia velhos amigos. Ficção, não ficção, poesia? Não sei, respondeu Alexandre, e pela primeira vez estava sendo completamente honesto. Talvez você possa me ensinar a gostar de literatura. Clara o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. Literatura não é algo que se aprende a gostar, disse ela. É algo que você descobre que já estava dentro de você, esperando as palavras certas para despertar. Suas palavras tocaram algo profundo em Alexandre. Então talvez eu precise das palavras certas, disse ele, e viu algo se mover nos olhos dela. Uma suavidade que ele havia visto apenas uma vez antes. Clara pegou um livro fino com capa azul. Comece com este, disse ela, entregando-lhe o livro. É poesia, mas poesia que fala sobre sentimentos reais, sobre amor, sobre perda, sobre recomeços. Alexandre olhou a capa e viu que era uma coletânea de poemas de Pablo Neruda. Obrigado, disse ele, e suas vozes se roçaram quando ela passou o livro. Talvez você possa me explicar algumas partes? Eu não entendo muito de poesia. Clara sorriu, e Alexandre percebeu que era a primeira vez que ela sorria de verdade para ele. Poesia não é para ser entendida, disse ela. É para ser sentida. Mas se você quiser conversar sobre os poemas, eu ficaria feliz em ajudar. Que tal tomarmos um café na próxima semana? Perguntou Alexandre, tentando soar casual. Depois que eu ler alguns poemas. Clara hesitou novamente, mas desta vez a hesitação era diferente. Era timidez, não medo. Está bem, disse ela. Sexta-feira, depois do trabalho, tem uma cafeteria pequena aqui perto. Perfeito, respondeu Alexandre, sentindo uma vitória pequena, mas significativa. Sexta-feira, então. Quando saiu da livraria, Alexandre segurou o livro contra o peito e sentiu algo estranho. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente animado para ler. Não porque precisava para impressionar Clara, mas porque ela havia tocado o livro, havia escolhido aquelas palavras especificamente para ele. Naquela noite, no apartamento pequeno que cheirava a tinta fresca, Alexandre abriu o livro de Neruda e começou a ler. Os poemas falavam sobre paixão, sobre amor impossível, sobre a dor de amar alguém que você não pode ter. Cada verso parecia escrito para ele, cada palavra ecoava seus próprios sentimentos. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde, leu ele em voz alta, e as palavras pareceram ganhar vida no ar. Era exatamente isso que sentia por Clara. Um amor que havia nascido do nada e crescido até se tornar a coisa mais importante de sua vida. Durante os dias seguintes, Alexandre se dedicou a viver como Alexandre Silva. Comprou roupas simples, aprendeu a cozinhar pratos básicos, descobriu como era pegar ônibus, fazer compras no mercado local. Era estranho, mas também libertador. Pela primeira vez, ninguém o olhava com expectativa ou interesse. Ninguém queria nada dele, além de sua presença. Leu o livro de Neruda 3 vezes, marcando versos que o tocavam, preparando-se para a conversa com Clara. Mas também descobriu que estava lendo porque genuinamente gostava, porque as palavras falavam com uma parte dele que havia estado adormecida por anos. Na sexta-feira, chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário combinado, nervoso como se fosse um primeiro encontro. E de certa forma era. Desta vez não era Alexandre Ravena, o empresário milionário, tentando impressionar uma professora. Era Alexandre Silva, um homem comum, esperando conversar com uma mulher que o intrigava. Quando Clara entrou na cafeteria, Alexandre se levantou para cumprimentá-la. Ela usava um vestido simples, azul marinho, e carregava uma bolsa pequena.
Parecia mais relaxada, mais próxima, mais real. Olá, disse ela, sentando-se, à mesa pequena perto da janela. Conseguiu ler alguns poemas? Todos, respondeu Alexandre, e viu surpresa nos olhos dela. Não consegui parar. Você estava certa. Não precisa entender, só sentir. Clara sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou todo o rosto. Qual foi o seu favorito? Alexandre abriu o livro em uma página que havia marcado. Este aqui, disse ele e começou a ler. É tão curto o amor, e tão longo o esquecimento. Fez uma pausa e olhou para ela. Me fez pensar em quanto tempo perdemos com medo de amar. Clara ficou em silêncio, e Alexandre viu que suas palavras haviam tocado algo profundo nela. Às vezes, disse ela baixinho, o medo existe por um motivo. Às vezes, proteger o coração é mais importante que arriscar quebrá-lo. Mas se nunca arriscarmos, respondeu Alexandre, nunca saberemos do que somos capazes. Nunca saberemos se o amor vale a pena. Clara o olhou com uma intensidade que o deixou sem ar. E você acha que vale? Estou começando a acreditar que... Sim, disse ele, e desta vez estava sendo completamente honesto. Especialmente quando encontramos alguém que nos faz querer ser uma pessoa melhor. Suas palavras pairaram no ar como uma confissão, e Alexandre viu que Clara estava lutando contra algo internamente. Ela queria acreditar, queria confiar, mas havia algo que a segurava. As semanas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Alexandre. Ele e Clara começaram a se encontrar regularmente, sempre em lugares simples. A cafeteria, a livraria, um parque próximo onde caminhavam entre as árvores enquanto conversavam sobre livros, sonhos e filosofia de vida. Pela primeira vez, Alexandre estava conhecendo uma mulher de verdade, sem jogos, sem interesses. Apenas duas pessoas descobrindo uma a outra. Clara era diferente com Alexandre Silva, mais aberta, mais espontânea, mais ela mesma. Ria de suas piadas. Tocava seu braço quando queria enfatizar algo. Deixava que ele segurasse sua mão quando caminhavam. Mas Alexandre percebia que ela ainda carregava segredos, sombras que passavam por seus olhos, quando ela pensava que ele não estava olhando. Em uma tarde de domingo, estavam sentados no parque, Clara lendo um poema em voz alta, enquanto Alexandre a observava. Sua voz era melodiosa, cada palavra carregada de emoção, e ele se pegou pensando como havia sido tolo em tentar testá-la quando poderia simplesmente ter se apaixonado por ela desde o início. Alexandre, disse ela, fechando o livro e o olhando. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ele, sentindo o coração acelerar. Havia algo na forma como ela falava que o deixava alerta. Você já foi casado, tem filhos? A pergunta veio carregada de uma tensão que ele não entendeu completamente. Não, respondeu ele, sendo honesto. Nunca encontrei alguém com quem quisesse construir uma família. E você? Clara baixou o olhar, e Alexandre viu suas mãos tremerem ligeiramente. É complicado, disse ela, e havia tanta dor na voz que ele sentiu vontade de abraçá-la. Às vezes a vida nos apresenta situações que não sabemos como lidar. Alexandre se inclinou para mais perto dela. Você pode conversar comigo sobre qualquer coisa, Clara. Não vou te julgar. Ela o olhou com olhos cheios de lágrimas. Você é uma pessoa boa, Alexandre. Muito boa. Às vezes eu me sinto culpada por estar aqui com você. Por quê? Perguntou ele, genuinamente confuso. Você não tem nada pelo que se sentir culpada. Tenho sim, disse ela, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Você não sabe quem eu realmente sou. Se soubesse... Alexandre pegou o rosto dela entre as mãos, limpando a lágrima com o polegar. Eu sei que você é uma mulher incrível, que dedica sua vida a ensinar jovens, que tem um coração generoso e uma alma bonita. Isso é tudo o que preciso saber. Clara fechou os olhos, se entregando ao toque dele. Eu queria que fosse tão simples assim, sussurrou ela. Naquela tarde, Alexandre a acompanhou até em casa pela primeira vez. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante, cheio de livros e plantas. Havia fotografias nas paredes, mas Alexandre notou que não havia nenhuma foto dela com um homem,
Nenhuma foto de família. Era como se ela tivesse aparecido no mundo sozinha. Você quer um café? Perguntou ela, e Alexandre aceitou, mais interessado em passar mais tempo com ela do que na bebida. Enquanto ela preparava o café na cozinha pequena, Alexandre observou a sala. Era ali que ela morava. Era ali que ela sonhava. Era ali que ela chorava quando pensava que ninguém estava vendo. Havia uma simplicidade honesta no lugar que contrastava com o luxo vazio de sua mansão. Você é feliz aqui? Perguntou ele quando ela voltou. Com as xícaras, Clara se sentou ao lado dele no sofá simples. Sou, disse ela, e Alexandre percebeu que ela estava sendo sincera. Pela primeira vez em muito tempo, sou feliz. Pela primeira vez, Alexandre se virou para ela, intrigado. Você passou por momentos difíceis? Clara assentiu, olhando para a xícara em suas mãos. Todos passamos, não é? Alguns mais que outros. Alexandre sentiu que ela estava prestes a se abrir, a contar os segredos que carregava. Você pode confiar em mim, disse ele. Eu não vou a lugar nenhum. Clara o olhou com uma expressão que misturava gratidão e medo. Você promete que não vai me julgar? Que não vai fugir quando souber a verdade? Prometo, disse Alexandre, e naquele momento ele quis dizer isso de verdade. Não importa o que seja, não vai mudar o que sinto por você. Clara respirou, fundo como se estivesse reunindo coragem. Quando eu tinha 18 anos, começou ela, a voz tremendo, algo terrível aconteceu comigo, algo que mudou minha vida para sempre. Alexandre pegou a mão dela, encorajando-a a continuar. Você não precisa contar se não quiser, disse ele, mas Clara balançou a cabeça. Preciso, disse ela. Se vamos ter alguma chance, você precisa saber. Ela fez uma pausa e Alexandre viu que ela estava lutando contra as lágrimas. Eu fui estuprada. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala. Alexandre sentiu a respiração faltar, não pela confissão em si, mas pela dor que via nos olhos dela. Clara, sussurrou ele, apertando sua mão. Era um homem poderoso, continuou ela, as palavras saindo atropeladas agora que havia começado. Um político. Ele me disse que ninguém acreditaria em mim, que eu era apenas uma menina pobre tentando se aproveitar dele. Alexandre sentiu raiva crescer dentro dele, uma raiva que queria encontrar esse homem e fazer justiça com as próprias mãos. Você denunciou? Tentei, disse Clara, e agora as lágrimas corriam livremente. Mas você sabe como é. Homens poderosos, meninas pobres. A história se repetiu como sempre se repete. Alexandre a puxou para seus braços e Clara se aninhou contra seu peito, tremendo. Sinto muito, sussurrou ele. Sinto muito que você tenha passado por isso. Tem mais, disse ela. E Alexandre sentiu que o pior ainda estava por vir. Eu tive um bebê, um menino. Alexandre se afastou ligeiramente para olhar para ela. Você tem um filho? Não, disse ela, e a dor na voz era insuportável. Eu dei ele para minha irmã criar. Ele está registrado como filho dela, não meu. Eu não conseguia olhar para ele sem lembrar. Ela não terminou a frase, mas Alexandre entendeu. Onde ele está agora? Perguntou ele, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Mora com minha irmã em Santos. Ele não sabe que eu sou a mãe dele. Pensa que sou apenas a tia, é melhor assim. Alexandre segurou o rosto dela novamente. Clara, você não tem nada pelo que se envergonhar. Você era uma vítima. Não fez nada de errado. Mas eu sinto como se tivesse feito, disse ela. Durante anos senti como se fosse culpa minha. Como se eu tivesse provocado de alguma forma. Não foi culpa sua, disse Alexandre, com uma firmeza que a fez olhar nos olhos dele. Nunca foi culpa sua. Clara se encostou nele novamente e eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Alexandre sentia o peso dos segredos dela, mas também sentia algo mais. Um amor ainda mais profundo, uma necessidade de protegê-la, de mostrar que nem todos os homens eram monstros. Você ainda me quer perto? Perguntou ela, a voz pequena e insegura. Alexandre a beijou na testa, nos olhos, nas bochechas molhadas de lágrimas.
Eu te amo, disse ele, e foi a primeira vez que disse isso como Alexandre Silva. Eu te amo ainda mais agora. Clara começou a chorar mais forte, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu também te amo, sussurrou ela. Eu te amo tanto que me assusta. Naquela noite, eles se amaram pela primeira vez. Foi suave, cuidadoso, cheio de carinho e paciência. Clara tremia em seus braços, e Alexandre entendeu que cada toque era um ato de coragem para ela. Ele a beijou como quem beija algo sagrado, a amou como quem tenta curar feridas antigas com ternura. Quando adormeceram, abraçados, Alexandre pensou que havia encontrado a felicidade verdadeira. Mas ele não sabia que os segredos de Clara não haviam terminado, e que seus próprios segredos estavam prestes a transformar aquele amor em algo muito mais complicado e perigoso do que ele imaginava. Durante 3 meses, Alexandre e Clara viveram uma felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Ele mantinha sua rotina dupla. Durante o dia, gerenciava seu império empresarial, remotamente, usando códigos e intermediários para que ninguém suspeitasse de sua ausência. À noite voltava para o apartamento simples no Ipiranga, para os braços de Clara e para uma vida que finalmente fazia sentido. Clara havia florescido como uma flor que finalmente encontrou o sol. Sorria mais, falava sobre planos futuros, deixava que Alexandre a tocasse sem medo. Eles cozinhavam juntos, liam poesia na cama, faziam amor com uma intensidade que crescia a cada dia. Alexandre descobriu que era possível ser feliz com pouco, que o luxo que sempre o cercara não passava de uma prisão dourada. Mas os segredos têm vida própria, e o de Alexandre começou a pesar mais a cada dia. Especialmente quando Clara falava sobre o futuro, sobre sonhos simples que ela queria realizar ao lado dele. Queria que ele conhecesse seus alunos, que fosse às festas da escola, que fizesse parte da sua vida de verdade. Você está diferente, disse Clara numa manhã de domingo, enquanto preparava café. Mais distante. Tem algo te preocupando? Alexandre estava sentado à mesa pequena, observando-a. Usava uma camisola simples, os cabelos soltos, e estava tão bonita que ele sentia o coração doer. Só trabalho, mentiu ele, odiando-se por... Isso. Você trabalha muito, disse ela, se aproximando e massageando seus ombros. Às vezes eu me pergunto se você não está escondendo alguma coisa. A frase o fez congelar. Por que você diz isso? Clara riu, mas Alexandre percebeu que havia algo estudado na risada. Paranoia minha. Às vezes você sai para trabalhar e demora horas para voltar, e tem dias que você parece outra pessoa, como se estivesse representando. Alexandre se levantou e a beijou, mais para evitar responder do que por desejo. Você está imaginando coisas, disse ele, mas sentiu que ela não estava convencida. Naquela tarde, enquanto Clara dava aulas, Alexandre recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era seu advogado, com uma notícia que o deixou gelado. Alexandre, preciso te ver urgentemente, disse o homem à voz tensa. Tem alguém investigando sua identidade falsa. Alguém descobriu sobre Alexandre Silva. Alexandre sentiu o mundo girar. Quem? Não sabemos ainda, mas a investigação é profissional. Quem quer que seja tem recursos e está sendo muito discreto. Alexandre desligou o telefone com as mãos tremendo. Alguém estava caçando seus segredos e se descobrissem sobre Clara, sobre o que ele estava fazendo, tudo se tornaria público. O escândalo destruiria não apenas sua carreira, mas também a vida dela. Naquela noite, Clara percebeu que algo estava errado. Alexandre estava tenso, distante, respondia às perguntas dela com monossílabos. Depois do jantar, ela se sentou ao lado dele no sofá e pegou sua mão. Fala comigo, disse ela. O que está acontecendo? Alexandre a olhou e viu tanto amor nos olhos dela que quase confessou tudo. Quase disse quem realmente era. Quase explicou sobre o teste, sobre a necessidade de ter certeza. Mas então imaginou a expressão de traição no rosto dela. Imaginou como ela se sentiria sabendo que havia sido enganada durante meses. Nada, disse ele. Só estou cansado. Clara o estudou por um momento, então se levantou. Vou tomar banho, disse ela. E Alexandre percebeu que ela não acreditava nele.
Enquanto ouvia o som da água, Alexandre tomou uma decisão. Não podia mais sustentar a Musitamassata mentira. Mas também não podia contar a verdade. Pelo menos não ainda. Precisava de tempo para pensar, para encontrar uma forma de explicar sem perder Clara. Naquela noite, fizeram amor pela última vez sem que nenhum dos dois soubesse. Foi diferente, carregado de uma urgência que nenhum dos dois entendeu. Clara chorou depois sem motivo aparente, e Alexandre a segurou como se ela fosse escapar entre seus dedos. Eu te amo, disse ela, e havia uma desesperança na voz que o assustou. Não importa o que aconteça, eu te amo. Eu também te amo, respondeu ele, e era verdade. Amava mais do que havia amado qualquer coisa na vida. Sempre vou te amar. No dia seguinte, Alexandre voltou ao escritório pela primeira vez em semanas. Precisava entender quem estava investigando sua identidade, precisava controlar a situação antes que ela explodisse. Mas quando chegou lá, descobriu que era tarde demais. Sua secretária o esperava com uma expressão sombria. Senhor Ravenna, disse ela, tem alguém aqui que precisa falar com o senhor. Diz que é sobre um assunto pessoal urgente. Alexandre entrou na sala e encontrou um homem de terno escuro com uma pasta nas mãos. Senhor Ravenna, disse o homem, meu nome é Dr. Henrique Mendes, sou advogado. O nome lhe era familiar, mas Alexandre não conseguia se lembrar de onde o conhecia. No que posso ajudá-lo? Represento um cliente que tem interesse em certas informações sobre sua vida pessoal recente, especificamente sobre sua identidade, como Alexandre Silva. Alexandre sentiu o sangue congelar. Não sei do que você está falando. O homem sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Meu cliente sabe sobre seu apartamento no Ipiranga, sobre sua namorada professora, sobre seu pequeno experimento social. Ele está disposto a manter essas informações em sigilo, em troca de um favor. Que favor? Perguntou Alexandre, mas já sabia que não gostaria da resposta. Meu cliente precisa que você convença Clara Santos a não comparecer a certas audiências que estão sendo organizadas. Precisa que ela desista de tentar reabrir um caso antigo. Foi então que Alexandre entendeu. O homem que havia estuprado Clara estava de volta, e de alguma forma havia descoberto sobre eles. Estava usando Alexandre como arma para silenciar Clara. Novamente. Você pode dar um recado ao seu cliente, disse Alexandre a voz gelada. Ele pode ir ao inferno. O homem se levantou guardando a pasta. Que pena, disse ele. Espero que a senhorita Clara esteja preparada para ver sua vida pessoal exposta nos jornais, especialmente a parte sobre vocês dois. Alexandre se levantou também, os punhos cerrados. Se vocês tocarem nela, não vamos tocar, disse o homem caminhando em direção à porta. Vamos apenas contar a verdade, sobre como um empresário milionário criou uma identidade falsa para se aproximar de uma professora humilde, sobre como ele a enganou, a manipulou, a usou para seus jogos psicológicos. Alexandre sabia que o homem tinha razão, mesmo que suas intenções fossem boas, mesmo que tivesse se apaixonado de verdade, a história pareceria sórdida quando fosse exposta. Clara se sentiria traída, humilhada, usada. Você tem 48 horas, disse o homem antes de sair. Depois disso, a história vai para os jornais. Alexandre ficou sozinho no escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Havia conseguido o que queria, a certeza de que Clara o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Mas agora essa certeza se tornaria a arma que a destruiria. Naquela noite, voltou para o apartamento do Ipiranga com o coração despedaçado. Clara o esperava com o jantar pronto, vestindo o vestido azul que ele tanto gostava. Quando ela sorriu, para ele, Alexandre soube que não conseguiria protegê-la. Alguém sempre sairia ferido e ele teria que escolher entre seu amor e a segurança dela. Mas Clara também havia recebido uma ligação naquele dia. Uma ligação que mudaria tudo. A ligação que Clara recebeu foi a mesma que a havia assombrado durante anos. A voz rouca, arrastada, que ela conhecia bem demais. Oi, Clara, senti sua falta. Ela havia atendido o telefone pensando que fosse Alexandre, mas quando ouviu aquela voz, suas pernas fraquejaram. Precisou se apoiar na mesa da cozinha para não cair. O que você quer? Conseguiu sussurrar. Você sabe o que eu quero,
disse o homem. Você sempre soube. Preciso que você seja uma boa menina e esqueça certas coisas do passado. Há pessoas tentando mexer em assuntos que já foram resolvidos. Clara fechou os olhos tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Eu não falei com ninguém. Nunca falei. Eu sei, querida. Você sempre foi inteligente. Mas parece que alguém está tentando convencê-la do contrário. Alguém está enchendo sua cabeça com ideias perigosas sobre justiça. Não sei do que você está falando, disse Clara, mas sua voz saiu fraca demais para soar convincente. Claro, que sabe. Aquele processo que foi arquivado há 10 anos, certas pessoas querem reabri-lo, querem que você testemunhe, querem que você conte mentiras sobre mim. Clara sentiu náusea. Não eram mentiras. Eram sim, disse ele, e agora havia uma ameaça clara na voz. E se você tentar contar essas mentiras novamente, todo mundo vai saber sobre seu namoradinho, sobre como ele está brincando com você, mentindo para você, usando você como um brinquedo. Do que você está falando? Perguntou Clara, mas algo gelado se instalou em seu estômago. Alexandre Ravenna, querida. Ou você prefere chamá-lo de Alexandre Silva? Ah, você não sabia que ele tem 2 nomes, 2 apartamentos, 2 vidas? Clara se sentou pesadamente na cadeira. Você está mentindo. Ele é dono da Ravenna Tech, Clara, multimilionário, mora numa mansão no Jardim Europa e criou uma identidade falsa para brincar com você, para ver se você é boa o suficiente para ele. As palavras caíram como martelos na cabeça de Clara. Ela pensou em todas as vezes que Alexandre havia parecido diferente, em todas as inconsistências que ela havia notado, mas escolhido ignorar. Pensou no jeito como ele às vezes falava, como se fosse de outro mundo, em como suas mãos eram macias demais para alguém que trabalhava com computadores. Você está mentindo, repetiu ela, mas agora sem convicção. Tenho fotos, Clara. Tenho provas. Quer que eu mande para você? Ou prefere descobrir por si mesma? Clara desligou o telefone sem responder, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Correu para o computador e digitou Alexandre Ravenna no Google. A primeira foto que apareceu foi dele em um evento empresarial, usando terno caro, cercado de pessoas importantes. Era seu Alexandre, mas ao mesmo tempo não era. Ela passou as próximas horas navegando na internet, descobrindo sobre a vida dele, sobre sua riqueza, sobre sua família. Havia fotos dele em jantares de gala, em viagens internacionais, em coberturas luxuosas. Havia artigos sobre sua empresa, sobre seus investimentos, sobre sua vida pessoal cuidadosamente protegida. Quando Alexandre chegou naquela noite, Clara estava sentada no sofá com o laptop aberto à sua frente. Ela não levantou para cumprimentá-lo, não sorriu, não perguntou sobre seu dia, apenas o olhou como se estivesse vendo um estranho. Clara, disse ele percebendo que algo estava errado. Você está bem? Quem é você? Perguntou ela, a voz firme apesar da dor que sentia. Alexandre sentiu o mundo desmoronar. Eu sou Alexandre. Você me conhece. Conheço? Clara virou o laptop para ele. Na tela, uma foto dele inaugurando um prédio empresarial. Porque esta pessoa se parece muito com você, mas o nome dele é Alexandre Ravenna, não Silva. Alexandre fechou os olhos, sabendo que havia chegado o momento que tanto temia. Clara, eu posso explicar. Pode? Ela se levantou e Alexandre viu que ela estava tremendo de raiva. Você pode explicar como mentiu para mim durante meses? Como criou uma identidade falsa? Como me usou para algum jogo doente? Não foi um jogo, disse ele se aproximando, mas Clara recuou. Eu me apaixonei por você. Tudo o que senti foi real. Real? Clara riu, mas foi um riso amargo. O que foi real, Alexandre? Seu nome? Sua profissão? Sua vida? Ou você acha que amor pode ser construído sobre mentiras? Eu queria contar, disse ele desesperado. Todos os dias eu queria contar, mas tinha medo de perdê-la. Então preferiu me usar como cobaia no seu experimento psicológico? As palavras saíram como veneno. Queria ver se a pobrezinha seria capaz de amar o rico poderoso sem saber quem ele era? Alexandre sentiu que cada palavra dela
Era uma lâmina cortando sua alma. Não foi assim. Foi exatamente assim, disse Clara. E agora as lágrimas corriam por seu rosto. Você fez comigo a mesma coisa que ele fez. Me usou, me manipulou, me fez acreditar que era amada, quando na verdade era só um objeto. Quem é ele? Perguntou Alexandre, mas Clara apenas balançou a cabeça. Saia daqui, disse, ela apontando para a porta. Saia da minha casa e da minha vida. Clara, por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar, disse ela, e a frieza na voz dele foi mais dolorosa que qualquer grito. Você conseguiu o que queria. Parabéns. A menina pobre se apaixonou pelo príncipe disfarçado. Deve ser muito satisfatório para seu ego. Alexandre tentou se aproximar novamente, mas Clara pegou uma faca da cozinha e a apontou para ele. Eu disse para sair. Você não entende, disse ele, vendo o desespero nos olhos dela. Alguém descobriu sobre nós. Alguém está tentando nos usar. Tem gente tentando fazer você se calar sobre o que aconteceu no passado. Clara baixou a faca, mas seu rosto permaneceu duro. Você sabia? Sabia sobre ele? Não, disse Alexandre sendo honesto. Só descobri hoje. Eles me chantagearam. Disseram que iam expor nossa história se eu não convencesse você a desistir de um processo. Que processo? Perguntou Clara confusa. Não sei, admitiu Alexandre. Mas quem quer que seja, eles sabem sobre nós. Sabem que estou fingindo ser outra pessoa. Clara se sentou novamente, como se suas pernas não aguentassem mais seu peso. Então você não é apenas um mentiroso, disse ela. Você é também um covarde que se dobra a chantagens. Eu não me dobrei, disse Alexandre. Eu disse para eles irem ao inferno. Que heróico, disse Clara, sarcástica. Que nobre da sua parte me defender depois de me usar durante meses. Alexandre ajoelhou na frente dela. Clara, eu te amo. Amo você de verdade. Tudo o que aconteceu entre nós foi real. Foi real para mim, disse ela, e a dor na voz era insuportável. Mas para você foi apenas um experimento. Um teste para ver se eu passava na prova. Não foi isso. Foi sim, disse Clara, se levantando novamente. E sabe o que é pior? Eu sempre soube. Desde o primeiro dia, eu sabia que você era Alexandre. Ravenna. Eu sabia e escolhi fingir que não sabia. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco. Você sabia? Eu não sou idiota, disse ela. Reconheci você na primeira vez que nos vimos no cursinho. Mas quando você apareceu fingindo ser outra pessoa, eu pensei que talvez você estivesse fazendo isso por amor. Que talvez você quisesse me conhecer sem todas as barreiras do dinheiro e do poder. Alexandre tentou processar o que estava ouvindo. Você sabia, e mesmo assim me apaixonei pelo Alexandre Silva, disse ela. Pela versão de você que era gentil, honesta, vulnerável. Pela versão que existia apenas para mim. Essa versão era real, disse Alexandre. Eu nunca fui mais eu mesmo do que quando estava com você. Não, disse Clara balançando a cabeça. Aquela versão era uma mentira, e eu fui idiota o suficiente para acreditar que você poderia me amar de verdade. Clara pegou uma pequena mala e começou a jogar roupas dentro. Eu vou embora, disse ela. Vou sumir antes que sua história saia nos jornais e me transforme em piada nacional. Não vá, implorou Alexandre. Nós podemos resolver isso. Podemos lutar contra essas pessoas juntos. Clara parou de fazer a mala e o olhou. Juntos, disse ela. Você realmente acha que ainda temos alguma coisa juntos depois de tudo isso? Alexandre viu que havia perdido. Viu que não importava o quanto se explicasse, o quanto implorasse, Clara nunca mais confiaria nele. O teste que havia criado para ter certeza de seu amor havia se tornado a própria destruição desse amor. Eu sinto muito, disse ele, e era tudo o que podia oferecer. Eu também, disse Clara, e pela primeira vez desde que ele havia chegado, sua voz amoleceu. Eu sinto muito por ter acreditado que você poderia ser diferente dos outros. Ela terminou de fazer a mala e caminhou em direção à porta. Clara, disse Alexandre uma última vez. Ela parou, mas não se virou. Diga para suas pessoas que elas ganharam, disse ela,
Eu não vou testemunhar contra ninguém. Eu vou sumir. Vou para longe daqui e nunca mais vou incomodar vocês. Não é o que eu quero, disse Alexandre. Não importa mais o que você quer, disse Clara. Você já fez sua escolha quando decidiu me mentir. Então ela saiu, deixando Alexandre sozinho no apartamento, que havia se tornado o lugar mais feliz de sua vida, e agora era apenas um túmulo de sonhos destruídos. Durante 3 semanas, Alexandre viveu no inferno de sua própria criação. Procurou Clara em todos os lugares possíveis, mas ela havia desaparecido como se nunca tivesse existido. O apartamento dela estava vazio, alugado para outra pessoa. No cursinho, disseram que ela havia pedido demissão, alegando motivos pessoais. Nem mesmo sua irmã em Santos sabia onde ela estava. Alexandre mobilizou todos os recursos que tinha, contratou os melhores investigadores, usou todos os contatos, mas Clara havia se tornado um fantasma. Era como se ela tivesse aprendido a se esconder de pessoas poderosas, como se já soubesse como desaparecer quando necessário. Nessas semanas, o escândalo que tanto temera não aconteceu. Dr. Henrique Mendes não voltou. Não houve chantagem. Não houve ameaças. O silêncio era quase pior que qualquer ameaça, porque significava que Clara havia cumprido sua palavra. Havia desistido de lutar, havia escolhido desaparecer em vez de enfrentar o passado. Alexandre voltou para a mansão no Jardim Europa, mas a casa luxuosa parecia mais vazia do que nunca. Cada cômodo ecoava com a ausência de Clara. Cada refeição solitária era um lembrete do que havia perdido. Tentou voltar à rotina de trabalho, mas não conseguia se concentrar. Nas reuniões, sua mente vagava, lembrando da risada dela, do jeito como ela lia poesia, de como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus alunos. Uma noite, enquanto bebia sozinho no escritório, Alexandre encontrou coragem para fazer algo que vinha adiando. Ligou para o investigador que havia usado para descobrir sobre Clara no início de tudo. Preciso que você encontre alguém, disse ele, a voz rouca de uísque e desespero. Uma mulher chamada Clara Santos. Ela desapareceu e preciso saber onde está. Senhor Ravenna, disse o investigador hesitante, posso perguntar por que precisa encontrá-la? Porque eu a amo, disse Alexandre, e foi a primeira vez que admitiu isso para outra pessoa, e porque cometi o maior erro da minha vida. O investigador trabalhou por 1 semana antes de ligar com notícias. Senhor Ravenna, encontrei um rastro. Ela estava usando o nome de solteira da mãe, trabalhando como professora particular em Campos do Jordão. Mas o quê? Perguntou Alexandre, o coração acelerado. Ela não está mais lá. Segundo os vizinhos, ela partiu há 3 dias. Estava muito magra, parecia doente. Disseram que ela chorava muito. Alexandre sentiu uma dor física no peito. Tem ideia para onde ela foi? Não, senhor, mas posso continuar procurando. Continue, disse Alexandre. Não importa o custo. 2 dias depois, o investigador ligou novamente. Senhor Ravenna, preciso que venha até aqui. Tenho informações que não posso dar por telefone. Alexandre dirigiu até o escritório do Midsiam, investigador com o coração batendo descompassado. O homem estava sério, com uma expressão que Alexandre não conseguia interpretar. Encontrei Clara Santos, disse ele. Ela está internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Alexandre sentiu o mundo girar. O que aconteceu? Tentativa de suicídio, disse o investigador, e Alexandre sentiu como se tivesse levado um tiro. Ela tomou uma overdose de medicamentos. Está internada há 2 dias. Alexandre correu para o hospital como se sua vida dependesse disso. Quando chegou ao quarto, encontrou Clara inconsciente, ligada, a aparelhos, pálida como um fantasma. Havia uma enfermeira no quarto que o olhou com curiosidade. O senhor é da família? Perguntou ela. Sou namorado dela, disse Alexandre, e a palavra saiu estranha, inadequada para descrever o que eles haviam tido. Ela não pode receber visitas ainda, disse a enfermeira. Apenas família. Alexandre quis gritar que ele era mais família para Clara do que qualquer pessoa no mundo, mas sabia que não tinha direito a isso. Quando ela vai acordar?
Não sabemos, disse a enfermeira. Ela tomou uma dose muito alta. Tivemos sorte de encontrá-la a tempo. Alexandre passou a noite no hospital, sentado na sala de espera, olhando através da porta do quarto. Viu médicos entrando e saindo. Viu enfermeiras verificando os aparelhos. Viu a irmã de Clara chegar de Santos, chorando. Quando a irmã de Clara o viu, seus olhos se encheram de raiva. Você, disse ela se aproximando. Você é o responsável por isso. Eu sei, disse Alexandre, e não tentou se defender. Eu sei que é culpa minha. Ela me ligou antes de tomar os remédios, disse a irmã, as lágrimas correndo por seu rosto. Disse que não aguentava mais viver, sabendo que nunca seria amada de verdade. Disse que sempre seria apenas um objeto para os homens. Cada palavra era uma lâmina cortando a alma de Alexandre. Ela vai ficar bem? Fisicamente, sim, disse a irmã. Emocionalmente, não sei. Ela já havia passado por tanto. Esse foi o golpe final. Alexandre ficou no hospital por 3 dias, esperando Clara acordar. Quando ela finalmente abriu os olhos, estava sozinha com a irmã. Alexandre observou de longe, através da porta, e viu que ela estava diferente. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma resignação que o assustou. Naquela noite, Alexandre conseguiu entrar no quarto quando Clara estava sozinha. Ela estava acordada, olhando para o teto, e quando o viu, não demonstrou surpresa. Você veio até aqui para quê? Perguntou ela a voz fraca, mas firme. Para se certificar de que seu experimento deu certo. Vim porque te amo, disse Alexandre, se aproximando da cama. Vim porque não consigo viver sem você. Engraçado, disse Clara, e havia amargura na voz. Eu tentei morrer porque achei que não conseguiria viver sem você. Parece que os dois somos idiotas. Alexandre se ajoelhou ao lado da cama. Clara, me perdoa. Eu sei que não mereço, mas por favor, me perdoa. Perdoar o quê? Perguntou ela, finalmente olhando para ele. A mentira, a manipulação? Ou o fato de você ter me feito acreditar que eu poderia ser amada? Você é amada, disse Alexandre, segurando a mão dela. Eu te amo mais do que amei qualquer coisa na vida. Você ama a ideia de mim, disse Clara. Você ama a versão de mim que funcionava no seu experimento. Mas você não me conhece. De verdade. Então me deixe te conhecer, implorou Alexandre. Me deixe te amar de verdade, com todos os seus segredos, todas as suas cicatrizes. Clara olhou para ele por um longo momento. Sabe o que é pior de tudo? Disse ela. Eu ainda te amo. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que você mentiu, eu ainda te amo. E isso me mata. Então, por que não podemos tentar? Perguntou Alexandre. Por que não podemos começar de novo, dessa vez sem mentiras? Por que não funciona assim? Disse Clara. Não se constrói amor sobre mentiras. Não se constrói confiança sobre traição. Você me mostrou que mesmo os homens que parecem bons são capazes de me usar. Eu não quis usar você, disse Alexandre. Eu me apaixonei por você. Depois de me testar, disse Clara. Depois de decidir que eu era boa o suficiente para você. Como se eu fosse um produto que você estava comprando. Alexandre sabia que ela estava certa. Sabia que havia transformado o amor em transação. Havia tratado Clara como se ela fosse uma mercadoria que precisava ser avaliada antes da compra. Eu era um covarde, admitiu ele. Tinha medo de me apaixonar e ser abandonado como meu pai foi. Então criei um teste impossível. E eu falhei no teste, disse Clara, porque me apaixonei por alguém que não existia. Eu existo, disse Alexandre. Tudo que você amou em mim era real. Só o nome e a profissão eram falsos. Clara balançou a cabeça. Não era só o nome, era a honestidade, era a confiança, era a certeza de que você me amava por quem eu era, não por como eu me comportava. Alexandre sentiu que estava perdendo. Ela novamente. O que posso fazer? Perguntou ele. O que posso fazer para que você me perdoe? Clara fechou os olhos e Alexandre viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Você pode me deixar ir, disse ela. Você pode me deixar tentar reconstruir minha vida longe de você. Não. Consigo, disse Alexandre. Não consigo viver sem você. Então nós dois vamos ter que aprender, disse Clara, abrindo os olhos.
Porque eu não posso mais viver assim. Não posso mais ser o objeto dos jogos de homens poderosos. Alexandre permaneceu ao lado da cama por mais alguns minutos, segurando a mão de Clara, sabendo que poderia ser a última vez. Quando se levantou para ir embora, ela o chamou. Alexandre, disse ela, obrigada por me ter amado, mesmo que tenha sido do seu jeito torto. Eu sempre vou te amar, disse ele. Não importa onde você esteja, não importa o que aconteça. Eu sempre vou te amar. Clara sorriu, um sorriso triste que partiu o coração dele. Eu sei, disse ela. Eu também sempre vou te amar, mas às vezes o amor não é suficiente. Alexandre saiu do hospital sabendo que havia perdido a única pessoa que realmente importava, mas também sabia que não desistiria. Encontraria uma forma de provar para Clara que mudara, que aprendera, que era capaz de amá-la da forma que ela merecia ser amada. 6 meses se passaram desde que Alexandre saiu do hospital. 6 meses em que ele mudou mais do que havia mudado em toda a sua vida. Vendeu a mansão no Jardim Europa e se mudou para um apartamento simples no Ipiranga, próximo ao lugar onde havia sido feliz com Clara. Não por estratégia, mas porque era o único lugar em São Paulo onde se sentia em casa. Reduziu drasticamente sua participação na empresa, delegando a maior parte das responsabilidades para sua equipe. Manteve apenas o suficiente para viver confortavelmente, mas sem ostentação. Descobriu que precisava de muito menos dinheiro do que imaginava para ser feliz, e que a solidão em um apartamento pequeno era menos sufocante que a solidão em um palácio. Mais importante, começou a trabalhar como voluntário no mesmo cursinho onde havia conhecido Clara. Ensinava informática de graça, 2 vezes por semana, para jovens que sonhavam com um futuro melhor. No início foi estranho. Os alunos o viam com desconfiança, sabendo quem ele era, mas aos poucos foram aceitando sua presença. Alexandre descobriu que gostava de ensinar. Gostava de ver o brilho nos olhos dos jovens quando entendiam um conceito novo. Gostava de fazer parte de algo maior que seu próprio sucesso. Era como se finalmente tivesse encontrado um propósito que fazia sentido. Durante esses meses, ele procurou Clara discretamente, sem assediá-la, apenas para saber se ela estava bem. Soube que ela havia voltado a morar em Santos, na casa da irmã, e que estava fazendo terapia. Não tentou contatá-la, respeitando o espaço que ela havia pedido, mas mantinha-se informado através de conhecidos em comum. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto dava aulas no cursinho, Alexandre viu uma figura familiar na porta da sala. Era a diretora, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, usando um vestido simples e os cabelos presos em um coque, estava Clara. Alexandre sentiu o coração parar. Ela estava mais magra, mais séria, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Seus olhos se encontraram por um momento, e ele viu que ela estava nervosa, mas determinada. Pessoal, disse Alexandre para os alunos tentando manter a voz firme, podem ir praticando o exercício. Eu já volto. Ele saiu da sala e encontrou Clara no corredor. Ela estava parada, olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. Oi, disse ela, e sua voz era mais firme do que ele esperava. Oi, respondeu Alexandre, sem saber o que mais dizer. Você está bem? Estou melhor, disse Clara. Fazendo terapia, trabalhando em Santos, vivendo. Fico feliz, disse Alexandre, e era verdade. Você volta a trabalhar aqui? Ainda não sei, disse Clara. Vim conversar com a diretora sobre a possibilidade, mas primeiro queria conversar com você. Alexandre sentiu uma mistura de esperança e medo. Sobre o quê? Sobre nós, disse Clara. Sobre o que aconteceu. Sobre o que eu aprendi nesses meses. Eles saíram para o pátio do cursinho, onde algumas árvores ofereciam sombra. Clara se sentou em um banco, e Alexandre se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Fiz muito terapia, começou Clara. Falei sobre você, sobre nós, sobre tudo o que aconteceu, e entendi algumas coisas. Que coisas? Perguntou. Alexandre, tentando ler a expressão dela. Que você não era o único com medo, disse Clara. Que eu também estava fugindo da verdade. Que fingi não saber quem você era,
porque era mais fácil do que enfrentar o fato de que um homem como você pudesse se interessar por mim. Alexandre ficou em silêncio, deixando ela continuar. Você me testou, disse Clara, mas eu também. Testei você. Testei para ver se você seria capaz de me amar sem saber que eu sabia, se você seria capaz de ser vulnerável comigo. Clara, deixe-me terminar, disse ela. Nós dois estávamos com medo. Você de ser abandonado como seu pai foi. Eu de ser usada como sempre fui. Então, criamos uma relação baseada em mentiras mútuas, e quando a verdade veio à tona, tudo desmoronou. Alexandre assentiu, entendendo onde ela queria chegar. A diferença, continuou Clara, é que suas mentiras eram sobre quem você era. As minhas eram sobre o que eu sabia. Você mentiu sobre sua identidade. Eu menti sobre minha ignorância. Você acha que podemos perdoar um ao outro? Perguntou Alexandre. Clara o olhou nos olhos. Eu já te perdoei, disse ela. Perdoei porque entendi que você estava tão machucado quanto eu, que você fez o que fez porque tinha medo de sofrer. Alexandre sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eu também te perdoo, disse ele. Eu te entendo. Entendo porque você fingiu porque você se protegeu. A questão não é perdão, disse Clara. A questão é se somos capazes de construir algo real a partir de agora. Algo baseado em honestidade total. Você quer tentar? Perguntou Alexandre, mal ousando esperar. Eu quero, disse Clara. Mas com condições. Sem mentiras, sem jogos, sem testes. Se vamos fazer isso, vamos fazer com a verdade, mesmo que seja dolorosa. Alexandre assentiu vigorosamente. Qualquer coisa. Eu aceito qualquer condição. Primeira condição, disse Clara. Eu quero conhecer o Alexandre verdadeiro. Não o empresário, não o homem pobre, mas quem você realmente é. Suas qualidades e seus defeitos, seus medos e seus sonhos. Você vai conhecer, prometeu Alexandre, tudo de mim. Segunda condição, continuou Clara. Eu vou contar tudo sobre mim, sobre meu passado, sobre meus traumas, sobre meu filho. Não vou mais esconder nada. Eu quero saber tudo, disse Alexandre. Quero conhecer cada parte de você. Terceira condição, disse Clara e sua voz ficou mais séria. Vamos devagar. Não vamos fingir que podemos voltar onde paramos. Vamos começar do zero, construir devagar, com confiança. Devagar, concordou. Alexandre, pelo tempo que você precisar. Clara sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então talvez possamos tentar, disse ela. Alexandre quis abraçá-la, beijá-la, mas respeitou o espaço que ela havia pedido. Em vez disso, estendeu a mão. Oi, disse ele. Eu sou Alexandre. Alexandre Ravenna. Empresário, filho de pais problemáticos, homem que cometeu erros terríveis porque tinha medo de amar. Clara pegou sua mão e a apertou. Oi, disse ela. Eu sou Clara, Clara Santos, professora, mãe de um menino que não me conhece, mulher que quase desistiu de viver porque achava que não merecia ser amada. Prazer em conhecê-la de verdade, Clara Santos, disse Alexandre. Prazer em conhecê-lo de verdade, Alexandre Ravenna, respondeu Clara. Durante os meses que se seguiram, eles se conheceram novamente. Desta vez, sem máscaras, sem fingimento, sem medo. Alexandre contou sobre sua infância solitária, sobre a pressão de administrar um império, sobre seus medos e inseguranças. Clara contou sobre o estupro, sobre a dor de ter um filho que não podia criar, sobre os anos de terapia para reconstruir sua autoestima. Foram meses difíceis, cheios de conversas dolorosas e lágrimas, mas também foram meses de cura, de descoberta, de amor crescendo sobre bases sólidas. Alexandre ajudou Clara a processar legalmente seu agressor, usando seus recursos não para proteger a si mesmo, mas para dar a ela a justiça que havia sido negada. Clara ajudou Alexandre a se reconectar com sua humanidade, a encontrar propósito além do sucesso financeiro. Em uma noite de inverno, um ano depois do reencontro, Clara e Alexandre caminhavam pelo parque, onde haviam conversado tantas vezes. Ela usava um casaco que ele havia dado a ela, e ele segurava sua mão como quem segura algo precioso.
Você sabe que eu te amo, não é? Disse Alexandre, parando sob uma árvore. Eu sei, disse Clara, sorrindo. Eu também te amo, de verdade desta vez. Quer se casar comigo? Perguntou Alexandre. Não por teste, não por prova, mas porque quero passar o resto da minha vida te amando. Clara o olhou por um longo momento. Sim, disse ela. Mas primeiro, quero que você conheça meu filho. Quero que ele conheça o homem que vai ser meu. Marido, eu quero conhecê-lo, disse Alexandre. Quero fazer parte da sua vida inteira. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia simples, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. O filho de Clara estava lá, um menino de 11 anos que havia acabado de descobrir que Clara era sua mãe biológica e que havia aceito Alexandre como padrasto. No altar, quando trocaram votos, Alexandre olhou nos olhos de Clara e disse: Eu prometo te amar sem testes, sem jogos, sem medo. Prometo que nossa verdade será mais forte que qualquer mentira. Clara respondeu: Eu prometo confiar em você, em nós, em nosso amor. Prometo que não vou mais fugir quando as coisas ficarem difíceis. Quando se beijaram, selando a promessa, Alexandre pensou no bilhete do pai que havia carregado por tanto tempo. Finalmente entendeu que o pai estava errado. O amor existia, sim, mas não era posse ou poder, era escolha, coragem e trabalho diário. 5 anos depois, Alexandre e Clara tinham uma filha e viviam em uma casa simples, mas cheia de amor. Ele continuava trabalhando na empresa, mas dedicava mais tempo à família e aos projetos sociais. Clara voltara a ensinar, mas agora também escrevia livros sobre superação. Às vezes, quando Alexandre via Clara lendo para a filha, ou quando ela sorria para ele de manhã, ele se lembrava de como havia sido tolo em tentar testá-la. O amor não precisava de provas. Precisava apenas de coragem para ser vivido todos os dias, com verdade, com paciência, com a certeza de que algumas coisas na vida valem qualquer risco. E Clara, segurando a mão dele enquanto assistiam os filhos brincarem no jardim, sabia que havia valido a pena lutar, que havia valido a pena acreditar que o amor verdadeiro existia, mesmo